Segunda Reis. Capítulo 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas, e enviou-as para Samaria, para os governantes de Jezreel, para os anciãos, e para aqueles que criavam os filhos de Acabe, dizendo: Agora, tão logo esta carta chegue a vós, vendo que os filhos do vosso mestre estão convosco, e que há convosco carruagens e cavalos, também uma cidade fortificada e armadura. Procurai mesmo o melhor e o mais correto dos filhos do vosso senhor, e ponde-o no trono do seu pai, e lutai pela casa do vosso senhor. Porém eles estavam muito temerosos, e disseram: Eis que 2 reis não ficaram de pé diante dele, como então ficaremos nós de pé? E aquele que estava sobre a casa, e aquele que estava sobre a cidade, também os anciãos e os tutores dos filhos, mandaram dizer a Jeú: Nós somos teus servos, e faremos tudo o que tu nos disseres. Não faremos rei algum, faz tu aquilo que for bom aos teus olhos. Então, ele escreveu uma carta, pela segunda vez, a eles, dizendo: Se vós fordes meus, e se vós atentardes à minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso senhor, e vinde até mim, em Jezreel, por volta desta hora amanhã. Ora, os filhos do rei, sendo 70 pessoas, estavam com os grandes homens da cidade, os quais os criavam. E sucedeu, quando a carta chegou até eles, que eles pegaram os filhos do rei e mataram 70 pessoas, e colocaram as suas cabeças em cestos e os enviaram a Jezreel. E ali chegou um mensageiro, e lhe contou, dizendo: Eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada do portão até amanhã. E sucedeu, pela manhã, que ele saiu e se pôs de pé, e disse a todo o povo: Vocês são retos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Sabei agora que nada ali cairá por terra da palavra do Senhor, a qual o Senhor falou acerca da casa de Acabe, porque o Senhor tem feito aquilo que ele falou pelo seu servo Elias. Assim, Jeú matou todos os que restaram da casa de Acabe em Jezreel, e todos os seus grandes homens, e a sua parentela, e os seus sacerdotes, até não deixar restar mais nenhum deles. E ele se levantou e partiu, e veio até Samaria. E, estando no caminho, junto à casa de Tosquia, Jeú se encontrou com os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles responderam: Nós somos os irmãos de Acasias, e descemos para saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. E ele disse: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, e os mataram junto ao fosso da casa de Tosquia, a saber, 42 homens. Tampouco poupou ele qualquer um deles. E, quando ele havia partido dali, ele desceu diante de Jonadab, e o filho de Recabe vindo para se encontrar com ele. O saudou e lhe disse: É reto o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E Jonadab respondeu: É se for, dá-me a tua mão. E ele deu-lhe a sua mão, e ele o fez subir na carruagem. E ele disse: Vem comigo, e vê o meu zelo pelo Senhor. Assim, eles fizeram-no andar na sua carruagem. E, quando ele chegou a Samaria, ele matou todos os que restaram de Acabe em Samaria, até que o destruiu, segundo o dizer do Senhor, o qual ele falou a Elias. E Jeú reuniu todo o povo, e disse a eles: Acabe serviu um pouco a Baal, mas Jeú servirá muito a ele. Agora, portanto, chamai-me todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, porque eu tenho um grande sacrifício para fazer a Baal. Qualquer um que faltar, este não viverá. Porém, Jeú fez isto em sutileza, com o intento de poder destruir os adoradores de Baal. E Jeú disse: Proclamai uma assembleia solene para Baal. E eles a proclamaram. E Jeú enviou por todo Israel, e todos os adoradores de Baal vieram, de modo que não houve nenhum homem que não viesse. E eles entraram na casa de Baal, e a casa de Baal estava cheia, de uma extremidade à outra. E ele disse àquele que estava a cargo das vestimentas: Traz vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe-lhes as vestimentas. E Jeú, com Jonadab, o filho de Recabe, entraram na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: Examinai, e vede que não haja aqui convosco nenhum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios e ofertas queimadas, Jeú indicou 80 homens de fora, e disse: Se algum dos homens que eu trouxe às vossas mãos escapar, aquele que o deixar ir, a sua vida será pela vida daquele. E sucedeu, tão logo ele terminou de oferecer a oferta queimada, que Jeú disse ao guarda e aos capitães: Entrai e matai-os.
não deixeis nenhum escapar. E eles os feriram com a lâmina da espada, e a guarda e os capitães os lançaram fora, e foram até a cidade da casa de Baal. E eles removeram as imagens da casa de Baal, e as queimaram. E eles derrubaram a imagem de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela uma casa de dejetos até este dia. Assim, Jeú destruiu Baal de Israel. Todavia, dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, deles não se apartou Jeú, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e que estavam em Dan. E o Senhor disse a Jeú: Como tens feito bem em executar aquilo que é reto aos meus olhos, e tens feito a casa de Acabe segundo tudo o que estava no meu coração, os teus filhos da 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. Porém, Jeú não atentou em andar na lei do Senhor Deus de Israel de todo o seu coração, porquanto não se apartou dos pecados de Jeroboão, o qual fez Israel pecar. Naqueles dias, o Senhor começou a diminuir Israel, e Azael os feriu em todos os limites de Israel, desde o Jordão para o leste, a toda a terra de Gileade, os Gaditas e os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao rio Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o restante dos atos de Jeú, e tudo o que ele fez, e todo o seu poder, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com os seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, o seu filho, reinou no seu lugar. E o tempo em que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foi de 28 anos.